Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Aida Damasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje a Igreja Ortodoxa comemora os Santos Padres do primeiro Concílio Ecumênico, concílio esse que ocorreu em Niceia há 1700 anos atrás. Bom, falar sobre um concílio ecumênico em uma homilia dominical é impossível. É complexo, é grandioso, são questões que excedem e muito um tema de um sermão dominical. Mas ao mesmo tempo, dentro do possível, nós precisamos urgentemente conhecer a nossa fé. Precisamos entender que muitos homens santos deram a vida por essa fé e que adorar a Deus do modo correto, como nós fazemos na Igreja Ortodoxa, exigiu muito sangue e suor ao longo dos séculos. Nada nos foi dado de graça. Então, na medida do possível, é importante que falemos um pouco sobre este concílio. Como todos sabemos, um concílio é uma reunião extraordinária de bispos da Igreja, com a presença de padres, diáconos, monges, notáveis no geral. Historicamente, essas reuniões são convocadas quando a Igreja está diante do ataque de alguma heresia, sobretudo cristológica. Então esses concílios vão lidar com formulações dogmáticas, basicamente, defendendo a fé em face da heresia. Eles costumam também tratar da legislação canônica da Igreja. E, para ser ecumênico, um concílio precisava cobrir toda a ecumene, todo o mundo habitado cristão, toda a Igreja. E principalmente, para ser considerado ecumênico, ele precisava proclamar a verdade transmitida pelos apóstolos e pelos santos padres da Igreja. Isso é o que define se um concílio pode ser chamado de ecumênico ou não. Bom, sobre este primeiro concílio que nós celebramos hoje, ele foi convocado no ano de 325 pelo Santo Imperador Constantino o Grande, e a tradição vai nos dizer que 318 bispos se reuniram na cidade de Niceia para esse concílio. Mas se nós contarmos os diáconos, os padres, os monges, os leigos, esse número chega a quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas reunidas. Alguns destes homens que lá estavam sobreviveram às perseguições feitas pelo Império Romano contra os cristãos. Então, eram homens que traziam na carne e no espírito a marca do martírio. E estes homens estavam ali pois um desvio da fé foi identificado dentro da Igreja. E esse desvio, essa heresia, precisava ser devidamente expurgada. Aqui nós temos então um personagem famoso na história da Igreja, um triste personagem, infelizmente, que foi Ário. Ário era um presbítero de Alexandria que confeccionou intelectualmente uma doutrina que atacava a divindade de Cristo. As ideias de Ário giravam em torno do seguinte: para ele, Cristo era uma criatura criada por Deus no tempo histórico, fazendo com que o Filho, Cristo, não partilhasse da mesma essência que o Pai, porque ele era um ser criado. Em palavras simples, Ário negou a divindade de Cristo. Ele negou que a divindade de Cristo fosse a mesma de seu Pai. Ário era um hábil conhecedor de filosofia. Ele era um sábio segundo o mundo. Ele conhecia muito bem a natureza humana, tanto que ele compôs canções curtas e simples para espalhar as suas heresias. As canções eram uma propaganda da heresia ariana e elas eram memorizadas por pessoas simples, marinheiros, trabalhadores no geral, que levaram essa heresia adiante através dessas canções, fazendo com que essa heresia, esse erro se espalhasse como uma enfermidade. Vejam, Ário se utilizou de um aspecto cultural de sua época para espalhar o seu veneno. Isso é importante, isso é muito importante, sobretudo para nós nos dias de hoje. A arte, meus irmãos, ela não é isenta
sempre vem carregada da intenção e do espírito daquele que a produz. Todo cuidado é pouco com o que nós consumimos. Bom, essas ideias de Ario, obviamente, contrariavam toda a tradição da igreja até então, como contrariavam os testemunhos dos apóstolos, o próprio testemunho de Cristo sobre si mesmo enquanto Filho de Deus. Ouvindo, quando a gente escuta essas coisas, pode parecer algo simples. Hoje em dia nós julgamos que questões, por exemplo, como as levantadas por Ario, né? Nós até julgamos que elas podem ser de pouca importância. Nós nos acostumamos a achar que qualquer questão teológica é dispensável. O que importa sempre são as boas relações, as questões morais e nada mais. Qualquer questão relacionada à profundidade da fé é solenemente ignorada por nós. Sempre nós temos uma questão política ou comportamental mais importante para tratar. E assim, o erro cria raízes, infelizmente. Mas aqueles homens, aqueles santos, sabiam que qualquer erro, principalmente um erro direcionado ao entendimento correto da nossa experiência de Cristo, seria um espaço aberto para a morte espiritual de todos na igreja. Desse modo, para afirmar os ensinamentos verdadeiros da igreja sobre Cristo e defender a verdade dos ataques do demônio, os santos padres do primeiro concílio ecumênico se reuniram, confirmaram a verdadeira fé e formularam a primeira parte do credo, da profissão de fé, essa mesma que nós lemos todo domingo. Então, nós vamos ler sentenças como consubstancial ao Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. São sentenças dogmáticas que afirmam universalmente a verdadeira fé diante da heresia de Ario. Eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos e irmãs, para uma coisa. Nós estamos lendo, afirmando, verbalizando sentenças que têm 1700 anos. 1700 anos sendo proclamadas ininterruptamente ao longo dos séculos. Quantos santos não disseram essas mesmas palavras que nós dizemos todo domingo? Muitas vezes nós lemos essas palavras mecanicamente, como se estivéssemos lendo uma bula de remédio, ou pior ainda. Nós precisamos dar atenção à dimensão disso tudo. Nós estamos verdadeiramente unidos aos santos de todos os séculos quando nós proclamamos estas verdades a cada divina liturgia. E falando em união, no Evangelho de hoje, em sua oração sumo sacerdotal, Cristo fala, entre tantas coisas, da unidade de seus discípulos e, por consequência, da unidade de sua igreja. A famosa afirmação, para que todos sejam um. E um concílio, como nós acabamos de falar, é justamente o símbolo visível da unidade dessa igreja. Ele preserva a fé e exalta a verdade, mas ele também condena o erro, como nós acabamos de dizer. Ele traz à tona as bordas da igreja, entre o que está fora da verdade e dentro da verdade. Dentro da verdade sendo parte da igreja, e o que está fora da verdade, fora da igreja. A espada da verdade separa a verdade do erro e preserva a pureza da fé. Isto, obviamente, deseja a unidade daqueles que partilham dessa fé, sob a verdadeira fé. Então, muitos leem essa passagem, essas palavras de Cristo, para que todos sejam um, e têm uma interpretação equivocada, sobretudo nos dias de hoje. Ainda mais agora que o Concílio de Nicéia completa seus 1700 anos, isso se tornou um assunto recorrente. Cristo não fala de uma união externa, superficial, emocional ou política. Não, ele fala de uma união na glória, a união dos santos, a união da nuvem de testemunhas que intercede por nós na presença de Cristo
e daqueles que sangram e lutam na terra. Ambos sob a mesma fé, ambos sob a verdade, ambos sob a égide da ortodoxia. Cristo fala da unidade das pessoas no corpo de Cristo. E um corpo, meus irmãos, nunca pode ser dividido. Um corpo é único e sempre será. Não importa os esforços de muitos nos últimos 100 anos, no coração simples dos santos ortodoxos, o corpo místico de Cristo e sua verdadeira igreja sempre será a igreja ortodoxa. Estes santos, meus irmãos, que pavimentaram nossa fé, estes santos que participaram nos concílios, trabalharam pela união da igreja. Mas eles não se preocuparam com os agrados do mundo. Eles não assinaram um papel pelo bem-estar comum, por uma pretensa paz social, por nada disso. Eles defenderam a verdade e expulsaram o erro. Simples assim. E nós precisamos resgatar esse amor pela verdade que eles tinham. Não essa verdade hipotética, filosófica, moralista, essa verdade como um conceito, não. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Amar a verdade é amar a Cristo e sua igreja. Amar a verdade é amar a ortodoxia. E isso, meus irmãos e irmãs, não tem a ver com radicalismo, fanatismo ou qualquer coisa do gênero. Os santos não são fanáticos, não são radicais. Eles agem e agiam assim para proteger e preservar o método de cura que verte da igreja. Eles estão salvaguardando a terapia da igreja, a possibilidade de cura do homem. Veja, quando vocês sentem alguma dor ou algum sintoma estranho, nós procuramos um médico. Nós não procuramos um pedreiro. Não importa se o pedreiro é boa gente, educado, amoroso, não importa. Ele não vai poder diagnosticar a enfermidade e nos tratar. A mesma coisa com a igreja ortodoxa. Somente ela tem a capacidade de diagnosticar e curar o homem, pois ela é o verdadeiro corpo de Cristo. E é isso que esses homens defendiam, e é por isso que os concílios eram chamados. E é por isso que o erro deve ser separado da verdade. Meus irmãos e irmãs, quanto mais caminhamos para o fim, e não se enganem, o mundo já fez a sua curva histórica. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais precisaremos nos inspirar nesses homens. As provações irão se multiplicar, não diminuir. Se nós não conhecermos nossa fé ortodoxa, se nós não tivermos coragem para defendê-la, nós iremos sucumbir diante das tentações que nos aguardam. Se Ário, por exemplo, aparecesse nos dias de hoje, provavelmente nós entraríamos em acordo com ele. Provavelmente. E qualquer um que se levantasse contra ele seria acusado de ser um sectário. E é o que muitos vão fazer diante do anticristo: prestar adoração a ele para manter sua posição diante do mundo. Mas, meus irmãos e irmãs, nós não podemos agir desse modo. Nossa teologia, nossos dogmas, nossos santos, nossa fé são o que nós temos de mais valoroso em nossas vidas. Portanto, nos inspiremos nesses santos que eram homens comuns, como nós somos, mas que não se dobraram ao mundanismo e às convenções do espírito dos tempos. Suas vidas e atitudes são para nós um lembrete diário de que nós devemos honra e satisfação a Cristo, não ao mundo. E nós honramos a Cristo amando sua igreja. Honramos a Cristo defendendo e vivendo a verdade, não traindo jamais a sua santa e verdadeira ortodoxia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.